Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite. Olá, amigos da Rádio e TV Imprensa, sejam muito bem-vindos a mais esse programa que traz para você esse conteúdo musical, o programa Interlúdio. Eu sou o Bartolomeu Vaz e é um prazer estar aqui com você nesta manhã de sábado. E hoje, nosso programa, o tema do nosso bate-papo vai ser a sinfonia. Você já deve ter ouvido falar, né, sobre a sinfonia. Vamos ouvir a Sinfonia de Beethoven, vamos ouvir a Sinfonia de Mahler. Né? Essa palavra é muito comum no nosso ambiente, né? Mas, de fato, o que vem a ser uma sinfonia? Nós temos muitos termos musicais, né? E aqui esse programa também tem essa parte, essa preocupação de abordar esses temas e desmistificá-los, trazer para vocês de uma forma entendível, uma forma simples, né, que você possa conhecer. Mas para a gente conhecer o real fato da sinfonia, que é um gênero, né, na música, a gente vai precisar voltar alguns séculos, né? Nós vamos lá para o século XV, XVI, né? 1400, 1500, que é o chamado Renascimento, né? O período histórico do Renascimento. E nesse período, a gente estava saindo da Idade Média, né? Então aconteceram muitas mudanças na sociedade europeia, né? A igreja, por exemplo, ela como detentora, né, da cultura, da arte, ela que desenvolvia de uma forma formal, né, ditava as diretrizes, né? Com o Renascimento surgem algumas mudanças, porém no âmbito musical, dentro da igreja, a gente tinha, por exemplo, uma grande importância para a música vocal, né? A música cantada na igreja, os hinos, né? E os instrumentos musicais, eles ainda não eram, eles não tinham uma construção favorável. O que eu quero dizer? Os instrumentos eram muito precários. Então a voz, né? Ela muitas vezes se guiava sozinha. Surgiram lá os madrigais, né? Os madrigais eram conjuntos vocais para poucos, né? Conjuntos pequenos, né? Para poucos cantores, 8 cantores, 9, 10 cantores, né? E esses grupos então desenvolviam, né, a música cantada, né? E aí, os instrumentos musicais, quando a gente vai indo para o fim do Renascimento, eles vão começando a ser aperfeiçoados, né? Como eu disse, eles eram meio precários, a construção, mas aos poucos eles vão sendo melhorados, né? E já no fim do Renascimento, a gente tem, então, a inserção dos instrumentos de uma forma mais efetiva dentro desses madrigais, dentro dessas músicas, e o papel do instrumento era dobrar a voz, né? Então você tem lá a voz aguda, você tem a voz grave, né? E aí os instrumentos eles vinham e faziam a mesma coisa que as vozes agudas estavam fazendo e os instrumentos de som grave faziam o mesmo papel que os cantores de voz grave. Então a gente fala de dobrar, né? Eles dobravam. Já quando a gente vai chegando no Barroco, que é século XVII, século XVIII, ou seja, 1600 até 1750, a gente tem os instrumentos começam a ganhar um pouquinho mais de protagonismo, porque justamente eles começam a ser melhor fabricados também, né?
é lógico que a gente está colocando aqui de uma maneira mais objetiva, né? O contexto histórico envolve muitas outras coisas, né? Mas nosso objetivo aqui é trazer para você de uma forma objetiva um pouco desse desenvolvimento, né? Então, os instrumentos começam a melhorar, né? E, por conta disso, os músicos começam também a ser mais virtuosos, tocar coisas mais difíceis, porque os instrumentos começam também a permitir, né, tem essa possibilidade. Então, você começa ali no período barroco a surgir grupos maiores também, né? Por exemplo, você tem o madrigal, que eu falei que era poucos cantores ali na Renascença. Você começa a ter as cantatas. A cantata já é um grupo maior de cantores, né? Já tem mais cantores, né? Então os grupos também vão se expandindo, né? Vai saindo daquele núcleo de pouca gente e vai indo para um contexto com mais cantores. Os instrumentos começam a acompanhar, mas começam também a ser protagonistas, começam a fazer solos, não só dobrar as vozes do coro, mas começam a tocar outras melodias, alguns solos, né? E a música ela vai dando uma separada de alguma forma na música vocal, que aí madrigal, a cantata, e a música instrumental também vai ganhando o protagonismo dela. Ela se desvencilha um pouco da música cantada, né? Nesse contexto europeu, né, que a gente está falando. Então, surge então a sonata. Em contrapartida à cantata, que era cantada, surge a sonata, que era para soar os instrumentos. E a sonata, ela vai ser assim um papel fundamental, importantíssimo no desenvolvimento musical, né? Então, o que acontece na sonata? O músico, o instrumentista, ele protagoniza um solo sozinho, né? Ele vai solar, ele vai protagonizar, né? Seja sozinho ou seja em um pequeno conjunto, 2 músicos, 3, 4 músicos, né? Eles vão começar a fazer a sonata, né? E aí a sonata, ela tem uma peculiaridade que a gente sempre está falando aqui, né? A gente já falou em outros programas, né? Que é a forma. A forma. A sonata, ela tem uma forma de construção. Vou pedir para o Jefferson colocar aí para a gente dar uma olhadinha na forma. Então, olha isso, ó. Nós temos na sonata um primeiro momento que a gente chama de A, que é a exposição. O que é a exposição na música? A exposição é onde é colocado o tema da música, o bate-papo, né? Imagina que você vai bater um papo com alguém, né? Qual que é o assunto? Vamos falar sobre café da manhã. Ok, esse é o tema do assunto que você começou. Então, seria, fazendo uma analogia com a música, é isso. Então, ali na exposição, a gente tem essa parte A, onde são expostos o tema, ou muitas vezes a gente tem mais de um tema 1 e um tema 2, por exemplo. São 2 temas. Falamos de café da manhã, agora vamos falar de esportes. Então, de alguma forma, nós temos 2 temas aí, né? Na música, às vezes, acontece muitas vezes isso, né? De termos mais de um tema na exposição. Então, esse tema é apresentado. Depois ele vai para um momento B, onde ele vai ser desenvolvido. Ok, café da manhã. Agora nós vamos aprofundar um pouco no assunto café da manhã. O que tem no café da manhã? Tem queijo. Tem queijo suíço. Tem aquele queijo cream cheese. Mas o queijo também, ele é derivado do leite. O leite também dá para fazer iogurte. Tá vendo? Eu tô desenvolvendo o assunto. Na música acontece da mesma maneira, né? A gente sempre fala que a música é uma linguagem, né? A arte é uma linguagem. Então, no desenvolvimento, a gente desenvolve esses assuntos e eles vão passar por várias transformações. Ele vai se transformar, né? Na música, a gente muda o tom, a gente muda o ritmo, né? A gente faz várias mudanças no desenvolvimento. E aí,
para não ficar todo mundo perdido, porque foi tudo desenvolvido de uma forma tão extensa que a gente até às vezes esquece do começo. Como é que era o começo mesmo? Então tem a recapitulação. A recapitulação ela vai tocar igual o começo, igual a exposição. A recapitulação nada mais é do que a exposição, a própria exposição de novo. Só que se você observar ali, ele está escrito A e tem uma linha do lado. Porque essa exposição ela vai ser reapresentada, mas ela vai ter ali aí algumas diferençazinhas, alguns toques diferentes que não teve no começo, né? Mas, então ele tem esse objetivo de relembrar, né, o que foi mesmo o tema da conversa? Café da manhã, né? Mas ainda com uma pequena variaçãozinha, né? Então por isso que tem aquele a linha ali. Né? Então essa é a forma da sonata, e essa forma foi o que deu base para muita música que é feita até os dias de hoje, né? Então aqui como um primeiro exemplo eu queria colocar para vocês, trazer de um compositor muito importante aí do período barroco, né? Que é o Alessandro Scarlatti. Esse rapaz, esse senhor muito bem elegante aí na foto, ele é um compositor muito importante, né? E eu peguei dele um exemplo, é a sonata número 9 do Scarlatti, e você vai observar que ela vai estar dentro dessa forma, como a gente falou, exposição, desenvolvimento, recapitulação. E também ela é executada num instrumento que é o pai do piano, né? Que é o cravo. O cravo é um instrumento antecessor ao piano, né? Que se usava aí no período barroco. Falando de uma maneira bem objetiva, o cravo ele é como o piano, né? Só que dentro do sistema de ignição dos sons, a corda das teclas, né, onde sai o som, no piano, essa corda ela é percutida com um martelinho. Se você abrir a tampa do piano, você vai ver sempre um martelinho. Quando o músico toca a tecla, o martelinho bate na corda e aí soa o som, né? No piano é assim. No cravo, quando o músico toca a tecla, tem uma pinça, ele pinça a corda. Então essa é a diferença, já uma primeira diferença muito importante. Ele pinça a corda com o cravo e no piano é um martelo que bate. E isso faz com que o cravo tenha um som bem mais suave, bem menos potente do que o piano, né? Por isso que o piano vai surgir depois, e aí o piano vai ser a grande coqueluche, né? A grande preciosidade que vai permanecer aí, perdurar pelos séculos, né? Então nós vamos ouvir do Alessandro Scarlatti, sonata número 9.
Então aí você viu a sonata de Alessandro Scarlatti, a gente está falando aí do barroco. E ainda no barroco, então a sonata, ela, como eu falei, ela era para um instrumento solo, né, ou às vezes um grupo pequeno, né, que então protagonizava aí a música instrumental, que começa a se organizar, né. E aí nós vamos seguir essa ideia, e a sinfonia ela surge, né. O que é sinfonia, né? É uma composição, né? Para um grupo grande. Então você tinha a sonata para um solo e um acompanhamento, um duo, um trio, um quarteto. A sinfonia ela surge como uma ideia de uma composição para um grupo maior. Lembra que eu falei lá no coral? Tinha um madrigal para 8 cantores, 9, a gente está colocando uma média, né? Aí a cantata já para um grupo maior de cantores. Pois bem, na música instrumental a gente pode seguir a mesma ideia, né? Que surge com a sonata, e aí a sinfonia então é a sonata para poucos músicos, e a sinfonia então para um grupo extenso, um grupo maior de músicos, né? E a sinfonia vem do grego, né? Que significa fonos, né? O que é fonos? Esses fonos são os sons, todos os sons juntos, né? A sincronia, sinfonia, né? A sincronia dos fonos, a sincronia de todos esses sons juntos, né? E a sinfonia, então, ela começa no período barroco, mas com o intuito ali não é ainda a sinfonia como a gente conhece as mais modernas, né? Ela foi se desenvolvendo, ela surge ali no intuito de funcionar como uma espécie de um prelúdio, né? A gente falou aqui num programa sobre o que era o prelúdio, né? O prelúdio era uma peça musical que o músico tocava para aquecer o instrumento antes de começar uma obra maior, né? Antes de começar o concerto em si mesmo, né? Vamos dizer. Ele esquentava, então fazia um prelúdio, ou seja, prelúdio de ouvir, né? De audição, uma pré-audição. Então, o músico ia tocando, o público ia acostumando ali com o som, e aí depois vinha então a obra maior, né, do concerto. E a sinfonia então começa a funcionar como um prelúdio, né? Ou seja, uma obra para que o público pudesse ali se adentrar, se acostumar com o som, para daí sim entrar numa obra maior, né? Então isso era no período barroco, né? A gente está trazendo lá de trás essa história toda para você entender como chegamos na sinfonia mais moderna, o que é essa sinfonia, né? Então, nós vamos ouvir agora uma peça de um compositor do período barroco, super importante, que é Johann Sebastian Bach. Já está aparecendo a imagem do Bach. E Bach compôs algumas sinfonias, né? São esses prelúdios para um grupo grande de músicos, né? E nós vamos ouvir então de Bach a Sinfonia em Ré maior, BWV 1045. BWV 1045 é a catalogação, é uma numeração que se refere à catalogação das obras de Bach. Então, Sinfonia em Ré maior de Johann Sebastian Bach. Lembrando que a sinfonia, lembra que ela está naquela forma, mesma forma que nós vimos agora há pouco o Scarlatti, que é a forma sonata, exposição, desenvolvimento e a recapitulação. Então, agora sim vamos ouvir a Sinfonia em Ré maior de Johann Sebastian Bach.
Se você pôde observar, você vai perceber que o maestro está tocando violino, né? Porque até essa época, a gente está falando do período barroco, não existia ainda a figura do regente, né? O regente a gente conhece mais popularmente pelo nome de maestro, né? Ele não existia, né? Não como a gente conhece hoje. Então aí a gente percebe que o que acontecia? Os grupos eram pequenos, lembra? Aí os grupos começaram a se expandir, ficar maiores. E aí quanto mais gente, mais precisa ter um líder, né? Uma pessoa que funcione como guarda de trânsito, organizando todo mundo, né? Organizando o trânsito musical, né? E aí a primeira ideia foi então um músico do violino, né? Que senta na frente na orquestra, que ele pudesse então liderar esses músicos. Então aí você vê exatamente isso, os precursores aí do cargo do maestro, do regente, né? Ele levantava e ele ficava na frente tocando e indicando com o instrumento, agora é você, né? As entradas dos outros músicos, dando uma direção, né? É muito interessante falar disso, que começa a surgir aí. Então a gente vai entrar, seguindo, né, o desenvolvimento da sinfonia, a gente vai entrar no século XVIII, já 1750 em diante, a gente entra no classicismo, né, que é uma nova fase, um novo período da arte, né? E aí você vai tendo a consolidação da sinfonia, né? Que como a gente pôde ver, ainda no período barroco, a sinfonia era uma obra para fazer um prelúdio, né? Antes de uma obra maior. Mas no classicismo, ele já começa a assumir um protagonismo como uma obra completa. E aí a gente vai perceber algumas coisas importantes. Por exemplo, numa sinfonia, nós vamos ter um ciclo de obras, um ciclo de pequenas músicas que formam a obra completa. Quem assistiu a série sobre as estações de Vivaldi pôde ver que o concerto, né, era baseado em 3 movimentos. Um movimento allegro, ou seja, rápido, um movimento contrastante, um movimento lento, e um outro movimento rápido. Então, 3 movimentos, ou seja, 3 pequenas músicas que formam a obra como um todo, que consolidam a obra como um todo. Aqui com a sinfonia é a mesma coisa. A sinfonia, ela passa a ser então um conjunto de pequenas peças que se interligam e que formam a obra como um todo. E aqui a sinfonia ela vai também ter 3 movimentos. Um primeiro movimento allegro, dentro dessa forma que a gente viu que é a sonata, constituída sobre a forma sonata. A gente vai ter um segundo movimento lento, né, que pode ser uma outra forma musical, não precisa ser numa forma sonata, ela pode ser numa forma rondó, por exemplo, né, ou forma AB, né, tem várias formas. A gente tem falado aqui sobre formas, né, a gente já falou sobre o AB, a gente usou o minueto como exemplo. Quem assistiu o programa sobre o minueto vai poder conhecer um pouquinho da forma B. Então nós temos o primeiro movimento, segundo movimento contrastante lento e um terceiro movimento allegro novamente. 3 movimentos. E a sinfonia durante o classicismo, ela vai se consolidando, como eu disse, e ela vai também às vezes vai surgir, na verdade, um 4º movimento. Então a obra, ela vai ficar, na verdade, a sinfonia vai ficar com 4 movimentos no classicismo. A gente vai ter o allegro, a gente vai ter o lento, aí a gente vai ter o minueto. A gente fez um programa aqui falando sobre o minueto. O minueto se tornou uma dança francesa do período barroco, se tornou uma dança muito famosa, muito, muito famosa, tanto que ela entrou entre os movimentos da sinfonia. Então o minueto assume o 3º movimento e um allegro para encerrar. Então a sinfonia começa a ter 4 movimentos. Que são movimentos mesmo? São pequenas peças musicais interligadas que formam a obra como um todo. E o que a gente chama de sinfonia, num contexto, na verdade, é a junção desses 4 movimentos. Por isso que num concerto, quando a gente for assistir,
a gente vai aplaudir a orquestra ao final do quarto movimento, se a sinfonia tiver 4 movimentos, se ela tiver 3 movimentos, ao final do terceiro, né? Para isso a gente recebe no teatro um programa aonde diz sinfonia tal, movimento tal, e aí a gente consegue entender essa dinâmica, né? Então é algo muito interessante. E aí a gente vai entrar então, vamos usar aqui como exemplo, nós vamos ouvir uma música de um compositor muito importante no classicismo, que foi o Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart, compositor austríaco. Ele compôs 41 sinfonias, né? Bastante coisa, né? Você vê que Mozart gostava de compor sinfonias. Ele compôs 41 sinfonias. Aliás, teve um compositor também do classicismo, que é legal a gente falar, que foi muito importante, que consolidou de uma forma primorosa a estrutura e a forma de compor sinfonias, que foi o Joseph Haydn, né? Ele compôs 104 sinfonias, 104. Ele pôde aperfeiçoar a técnica, né? Compondo uma a uma e aperfeiçoando, criando uma espécie de um modelo, uma maquete para compositores que viriam depois, né? Como Beethoven, por exemplo, né? Então Haydn compôs 104 sinfonias, né? Então nós vamos ouvir de Mozart a sinfonia número 40, apenas o primeiro movimento. Nós vamos ouvir um trecho do primeiro movimento.
Então, aí você ouviu, eu tenho certeza que você já ouviu esse tema, bem famoso, né, de Mozart. Depois procura no YouTube, ouvir a obra completa, ouvir todos os movimentos, né? Aqui a gente só está dando um aperitivo musical, né? E aí a sinfonia então vai se desenvolvendo, você percebeu nesse vídeo já que o grupo é bem maior, né? Comparado lá à sinfonia de Bach, você vê que os grupos vão se expandindo, né? E uma coisa interessante aqui no classicismo, né? Que essa obra que a gente ouviu é do período clássico, o regente ainda não está definido, né? Tanto que nesse vídeo você não vê um regente. Aliás, o regente está sentado tocando, é o próprio músico, né? Lá na Sinfonia de Bach ele estava em pé, agora aqui ele estava sentado, né? Mas você vê que não tem lá o maestro, o regente na frente da orquestra. Isso vai começar a surgir agora, no romantismo, que é o século XIX, né? 1800 em diante. E aí nós vamos... essas transformações, elas vão acontecendo, né? E Beethoven é um compositor certamente dos mais importantes da história da música, porque ele trouxe inúmeras inovações, né? Inúmeras inovações. Para falar de sinfonia especificamente, por exemplo, na primeira sinfonia dele, ele já traz uma inovação interessante, porque as sinfonias elas recebiam o nome, né? No nome, né? Sinfonia número 1, por exemplo. Por exemplo, vamos pegar essa sinfonia do Mozart. Sinfonia 40, é a 40ª sinfonia que ele tinha composto em Sol menor, que é a tonalidade. Sol menor foi o tom que Mozart escolheu para ser o protagonista desta sinfonia número 40. Então tudo vai acontecer em torno do Sol menor, né? E aí Beethoven, por exemplo, pega a sinfonia número 1 dele, que é chamada Sinfonia em Dó maior, e ele faz uma coisa muito interessante que até então ninguém tinha feito, né? Ele usa, talvez aqui só quem é músico vai entender, mas ele utiliza como primeiro acorde da música. Então, se a sinfonia está em Dó, a gente espera que o primeiro acorde da música seja um Dó, né? Já que a sinfonia está em Dó. Depois vão surgir outros acordes, mas o centro é o Dó, né? Então, o Beethoven faz esse Dó como primeiro acorde, mas ele coloca esse acorde como um acorde dominante. E para quem é músico vai ficar fácil entender, ou seja, o acorde dominante é um acorde que sugere um outro lugar, ele sugere um outro tom. Ele está dizendo assim, vamos para outro lugar, vamos para cá, né? Ele está apontando. Então, quando Beethoven coloca um acorde de Dó com sétima dominante, ele está sugerindo o tom de Fá. Ué, mas a sinfonia não está em Dó? E o primeiro acorde ele usa um Dó, como é de se imaginar, mas ele coloca um Dó dominante, indo para Fá, indo para um outro lugar. Então é uma primeira inovação, Beethoven está começando a transformar as coisas, né? Outra coisa interessante, lembra que eu falei que o minueto foi inserido também como movimento? Então, Beethoven, durante as sinfonias, Beethoven compôs 9 sinfonias. Durante esse desenvolvimento das sinfonias, ele, no lugar do minueto, ele introduz um scherzo. O que é um scherzo? Um scherzo é uma palavra italiana que significa brincadeira, né? E o scherzo é bem mais rápido, o tempo, o movimento, que o minueto é pam, pararara, pam, pam. É lento, né? É uma dança. Pam. O scherzo não. É bem mais rápido. Então ele traz, ele substitui, ele tira o scherzo, tira o minueto, coloca o scherzo, né? Na sinfonia número 9, por exemplo, de Beethoven, nós vamos perceber que ele coloca um coro na sinfonia. E aí a gente precisa fazer um programa só para falar dessa sinfonia, de tamanha grandiosidade que é. Foi a última que Beethoven compôs, aliás, ele já estava totalmente surdo, né?
E essa sinfonia tem solos de cantores, e tem o coro no final. Lembra que eu falei lá no começo do programa que a cantata ela foi ganhando os instrumentos, ali reforçando, né? E aí depois a música instrumental seguiu a linha dela, a sonata, a gente está falando das sinfonias. Agora Beethoven coloca o coro de novo, junto com a orquestra, né? E é muito legal isso. E a orquestra vai expandindo, vai ficando maior, um coro grande, uma orquestra com mais músicos para ter mais intensidade sonora. Muitas transformações vão acontecendo, né? E aí a gente vai ouvir como um exemplo, né, muito conhecido, que é a Sinfonia número 5, né, de Beethoven, que é o famoso pam 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 pam, que você já deve ter ouvido, né? Nós vamos ouvir um trecho dessa Sinfonia número 5, o primeiro movimento apenas, né? Então, é a Sinfonia em Dó menor, Sinfonia número 5 de Beethoven.
Você vê aí como é que já surge a figura do maestro, o diretor, o regente. A partir de Beethoven você já começa a ver que a obra necessita de um intérprete conduzindo a massa orquestral. Porque a orquestra também vai ficando muito grande, as obras vão ganhando um nível de interpretação cada vez mais complexos, né? E precisa da figura então do maestro, daquele diretor que estuda a obra como um todo e traz essa linha de interpretação que traz todos os instrumentos e os conduz numa mesma direção. Então, vamos agora aproveitar aqui e falar sobre os nossos parceiros, né? Agradecer aqui ao Instituto Música Mar de Arte e Cultura, lá de Caraguatatuba. Agradecer também a Suzana Modas, que fica ali no segundo andar do Shopping Centro, e também tem no Vale Sul Shopping. Suzana Modas, moda gospel para mulheres. Também agradecer a Janela Cultural, aqui de São José dos Campos. Também dizer que esse programa é um programa apresentado pelo Instituto AFAM, Instituto para o Apoio e a Formação Artística Musical em São José dos Campos. Aproveitar e dizer também que o Instituto AFAM está com os cursos livres. Você quer aprender música, aprender história da arte, aprender um pouco sobre técnicas para ensinar música. Nós estamos com 3 cursos livres muito bacanas, um relacionado à rítmica, com o professor Binho, um de história da música com a professora Yasmin, e o com o professor Rafael, sobre técnicas para desenvolver habilidades e ferramentas de ensino musical em sala de aula. Lembrando que as inscrições vão até amanhã, domingo, né? Você pode entrar no site do institutoafam.com.br e lá tem as orientações dos cursos livres, fazer a sua inscrição e na semana que vem, na segunda-feira, já começam aí os cursos. Também agradecer as mensagens que a gente recebe, dizer que nós temos um telefone à disposição para você mandar suas mensagens, fazer esse contato conosco, sempre um prazer receber, agradecer as sugestões de músicas dos telespectadores, estão sempre sugerindo canções para ouvir no programa, temas também, alguns têm curiosidades de termos musicais, né? A gente já tem aqui, eu vou responder já uma curiosidade musical muito interessante que estão sempre perguntando para a gente. Qual a diferença de uma orquestra sinfônica para uma filarmônica? Bom, a orquestra sinfônica ela é mantida por órgãos públicos, ela é mantida pelo governo, ela é mantida pela prefeitura. A orquestra sinfônica ela tem essa característica, ela é um corpo artístico do poder público, administrado pelo poder público. E a filarmônica, ele é um corpo artístico administrado por uma filantropia, por uma filarmonia, por amigos, por amantes da música, né? Então, basicamente, os dois grupos tocam as mesmas músicas, o mesmo repertório, é possível tocar, podem ter os mesmos tamanhos também de componentes, né? Mas a diferença está na administração sinfônica, poder público, filarmônica, pela filantropia. E aí, voltando aqui, então, para encerrar, né, essa viagem que fizemos desde lá do Renascimento, para entender um pouquinho sobre o que é a sinfonia. Então, agora você já sabe que a sinfonia ela é composta de 4 movimentos, são pequenas peças que formam um todo, e aí geram a sinfonia, a sincronia dos sons, né, lá do grego. E dizer que nós vamos entrar, então, já nas grandes orquestras, grandes no sentido de tamanho de músicos, de quantidade, já do século XIX, século XX, já, né, nós temos, as obras elas vão ganhando um peso, uma construção com muitos instrumentos, vão ficando grandiosas demais no sentido de quantidade, né, de instrumentos. E aí essa expansão, né,
A gente saiu lá dos pequenos grupos, solista tocando a sonata, fomos entendendo a sinfonia e chegando agora. É lógico que no século XX a gente já vai ter outras transformações também na sinfonia, como a gente vem tratando, e a tendência é sempre essa, né? Essa transformação, ela é constante, vão se inserindo novos elementos, né? Mas a gente vai encerrar hoje ouvindo uma obra, a Sinfonia número 2, do compositor Mahler, compositor alemão. Mahler, tá aí a foto de Mahler. Mahler foi um compositor importantíssimo também, aí já no século XX, fazendo a transição, né, para o século XX. E a gente vê essa Sinfonia número 2, a Ressurreição, a gente observem o tamanho da orquestra, quantidade de instrumentos. Vocês vão ver também que tem um coro enorme cantando, né? São orquestras gigantescas, né? Para tocar essas obras e com uma variedade muito grande de instrumentos também. Surgem outros instrumentos que vão sendo, né, anexados à orquestra sinfônica. Então, para encerrar o programa de hoje, já vou deixar aqui o meu abraço. Nós vamos ouvir a Sinfonia número 2 de Mahler, o finalzinho, a parte final da sinfonia. Já deixa então o meu abraço e até o nosso próximo encontro. Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite.